Horatio Gatz Spafford casou-se com uma jovem chamada Anna Tuben Larsen. Em 1870, Horatio e Anna Spafford já tinham um filho chamado Horatio e 3 filhas chamadas Anne, Meg e Bessie. Mais tarde teria uma outra filha chamada Tanetta. Neste mesmo ano, em 1870, seu filho, de apenas 4 anos, morreu em consequência de uma febre muito forte. E a família Spafford sofreu seu primeiro impacto. No dia 9 de outubro de 1871, acontece um dos maiores incêndios da história dos Estados Unidos. Este incêndio matou cerca de 250 pessoas e deixou quase 90 mil pessoas desabrigadas. Horatio teve uma grande perda financeira por causa do incêndio, que destruiu cerca de 1/3 da cidade. Mesmo assim, ele e sua esposa trabalharam intensamente durante 2 anos, ajudando as vítimas a reestruturarem suas vidas. Horatio era amigo do grande evangelista Dwight Moody, que também morava em Chicago. Em 1873, Horatio e sua esposa decidiram ir até a Europa, onde iriam encontrar Moody em uma de suas cruzadas evangelísticas. Planejavam também visitar a Europa continental. Toda a família viajou para Nova York para então pegar o navio. Mas um compromisso no último momento impediu Horatio de viajar. Então ele enviou sua esposa, suas 4 filhas na frente, no navio Ville du Havre, e ele iria encontrá-las assim que pudesse. Então, no final de novembro de 1873, o navio partiu para a Europa com Ana, as 4 filhas do casal, e mais aproximadamente 310 passageiros. Horatio voltou para Chicago. Então acontece uma tragédia. Na madrugada do dia 22 de novembro de 1873, no Atlântico Norte, o navio em que a família de Horatio estava se chocou com outro navio inglês e afundou em apenas 12 minutos. 226 pessoas morreram nesse naufrágio, incluindo as 4 filhas de Horatio. Somente 90 pessoas sobreviveram, entre elas Anna Spafford. Logo que chegou a um lugar seguro, após ter sido resgatada, Anna enviou um bilhete no dia 1 de dezembro de 1873. E ela envia um bilhete para o seu marido contendo uma triste mensagem: salva, porém só. Imediatamente, Horatio pegou um navio e foi ao encontro da sua esposa. Em um momento de sua viagem, Spafford foi avisado que estava passando perto do local onde suas filhas haviam morrido no acidente. E se sentiu profundamente comovido. Ele então voltou para sua cabine e começou a escrever o seguinte: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. O que leva um ser humano a, em momentos de profundo sofrimento e dor, ainda ser alegre, ainda escrever esse trecho de uma música que cantamos hoje? De certa forma, sabemos que isso não é impossível, porque a palavra de Tiago, no verso 2, foi: alegrem-se, tende motivo de grande alegria ao passardes por variadas provações. Mas como, Tiago? Como olhar para a minha vida no sofrimento e me alegrar? Você tem certeza que você escreveu certo? Vimos que a alegria não é porque a provação em si é boa, mas ela, mesmo sendo ruim,
ela é usada por Deus para o bem. Deus produz em nós, então, perseverança por meio da provação. E a perseverança nos permite amadurecimento. Ser maduro em Tiago é ser inteiro, é não ser dividido, é não ter a mente dividida. Isso que é ser maduro. Tiago está falando, então, que a alegria que está em nós, quando em meio à provação, a alegria que está em nós, mesmo em meio à provação, é quando conseguimos olhar além da provação. Então a alegria aqui é um estado consequente da paz de Deus em nós. Quando percebemos então Deus agindo, tanto ao permitir situações difíceis, quanto ao transformar isso em perseverança e maturidade. Quando nós percebemos isso, é a percepção a partir de Deus, a partir do divino. Então, isso nos dá a certeza de que essa provação, ela é passageira. A nossa conclusão, então, foi o quê? Por detrás do aparente mal, sempre terá um Deus bom. Sempre. Mesmo que às vezes, para você, em determinado momento, não pareça. Mas Deus é sempre bom. Como consigo viver tudo isso? Eu preciso de quê para viver tudo isso? De meditação, de força interior, de energia positiva. O que eu preciso para responder isso, essa pergunta? Vamos ver o que Tiago coloca na continuação. Capítulo 1, versículos de 5 a 12. A palavra de Deus diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago, então, no versículo 5, continua falando: se algum de vocês tem falta de sabedoria. Primeira coisa que nós devemos pensar aqui é que Tiago estava querendo dizer o seguinte: para conseguir viver aquilo que ele disse nos versos anteriores, ou seja, alegria nas provações, para você conseguir perseverar e chegar ao amadurecimento, você vai precisar de algo. Claro, eu sei disso, porque é difícil fazer isso. Como? Essa foi a pergunta que a gente iniciou aqui antes de ler. Como fazer tudo isso? E Tiago nos dá o conselho e a dica de Deus aqui pra gente. Se algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar. Então, Tiago está mostrando pra gente que para conseguir passar pela provação, nós precisamos da sabedoria de Deus. Nós precisamos dessa sabedoria. Aqui não é uma condição para qualquer pessoa, no sentido assim: você pode ou não precisar de sabedoria. Tiago não quer dizer isso pra gente. Tiago quer mostrar pra gente que todo mundo que passa pela provação, ele passa com a sabedoria de Deus, e não outra. É por isso que ele direciona o pedido a Deus. É por isso que ele fala: peça
a Deus. Isso é incrível. Sabe por quê? Porque Deus não permite apenas situações difíceis para nos fazer perseverar e nos amadurecer, nos fazer crescer, mas como Ele não nos deixa só. Ele não deixa a gente jogado na provação. Ele faz isso para que a gente busque a sabedoria, e com a sabedoria que Ele mesmo dá para a gente, nós passemos por essa provação. Deus não nos abandona nas provações, mesmo que às vezes possa parecer isso para você. Deus é sempre bom, Ele não nos abandona. E a prova disso é que para conseguir passar pela provação, nós precisamos dele. Nós precisamos de sua sabedoria. Então, Tiago está falando: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Meus irmãos, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. Vocês lembram que na mensagem passada, da semana passada, nós falamos que no capítulo 3, no versículo 13, existia uma pergunta que ela norteava o tema central de Tiago, que a pergunta é: quem entre vós é sábio e inteligente? Porque o tema de Tiago, a ideia central de Tiago é que existe duas sabedorias, e nós lutamos em meio a essas duas sabedorias, com a sabedoria de Deus e a sabedoria terrena. E a gente vai falar um pouco disso mais para frente aqui no versículo 8. Mas então, Tiago está querendo introduzir para a gente, mostrando que realmente não é fácil passar pelas provações. Nós precisamos de Deus para isso. Nós precisamos de Deus e sua sabedoria. E Deus, Ele dá a sabedoria. Não é isso? Deus dá livremente, isso que está escrito. De boa vontade. Ele vai conceder isso para a gente. Então, o que a gente pensa? A gente lê o versículo 5 aqui, está ótimo. Só eu pedir e Deus vai me dar. Mas aí o versículo 6, ele vem para mostrar para a gente um detalhezinho que é muito importante, que Deus não vai conceder se a gente não tiver esse detalhe. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. O que Tiago está querendo mostrar aqui para a gente? Pedir com fé, sem duvidar. Sem duvidar do quê? Duas coisas. Primeiro, de que a fonte da sabedoria é Deus. De que a fonte da sabedoria para nos fazer passar pelas provações é Deus. Ele é a fonte da sabedoria verdadeira. Não existe outra coisa, outra pessoa, que seja a fonte da sabedoria verdadeira, que nos fará passar pela provação. Deus é essa fonte. Não duvide disso. Não duvide de que é em Deus que você encontra a resposta e a capacidade para caminhar nos caminhos dele, para perseverar, para enxergar com a perspectiva de Deus. Então, Tiago está falando para a gente: creiam que a sabedoria está em Deus, e que é Ele que dá. Mas não somente isso. Tiago está querendo mostrar para a gente que aquele que duvida, ele é semelhante a onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, ele não tem firmeza. Ele é levado pelas coisas. Por que isso? Por que Tiago está querendo mostrar isso para a gente? Porque além de não duvidar de que a fonte da sabedoria é Deus, nós também não podemos duvidar de que realmente queremos isso. Porque o que estava acontecendo? Provavelmente aquelas pessoas estavam assim: ok, Senhor, eu quero a sua sabedoria, me dê a sua sabedoria, mas e se eu fizer isso aqui assim, dessa forma? Senhor, faz o seguinte,
Coloca nesse olho aqui como o Senhor enxerga, mas eu ainda quero ver por meio desse olho como eu quero enxergar. As pessoas estavam em dúvida, as pessoas não estavam querendo realmente andar na sabedoria de Deus. Elas queriam pedir, elas desejavam de certa forma isso, mas também elas desejavam continuar com a sua própria sabedoria. Vocês são como uma onda, levada e agitada pelo vento. Vocês não têm firmeza no Senhor. É isso que o Tiago está falando. Quem duvida, não tem firmeza no Senhor. Será que realmente queremos a sabedoria de Deus? Estamos dispostos a abrir mão da nossa sabedoria? Daquilo que a gente acha que é correto? Para andar na sabedoria de Deus? Naquilo que Ele quer para nós? Então, Tiago está falando, vocês precisam pedir, desejando realmente isso. Vocês precisam pedir a sabedoria, não só tendo a certeza de que é Deus que tem a sabedoria para dar para vocês, mas também tendo a certeza de que é isso mesmo que vocês querem. Porque não adianta vocês pedirem e falar assim, não, mas eu vou andar aqui pela minha sabedoria. Porque a consequência para isso está no próximo versículo, versículo 7. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Esse homem não vai receber coisa alguma do Senhor. Por quê? Versículo 8, é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Não é fácil querer, desejar como devemos a sabedoria de Deus. E Tiago sabe disso. Porque temos algo em nós que nos faz cairmos, que nos faz tentar nós mesmos. Como o Tiago vai falar depois, a partir do versículo 13, que é o nosso próprio coração, a cobiça. Não é fácil abandonar a nossa sabedoria para andar na sabedoria de Deus. Meus irmãos, Tiago está falando aqui no versículo 8, que aquele que não tem realmente desejo por essa sabedoria, que não tem fé de que a origem é Deus da sabedoria, é aquele que duvida, e essa pessoa tem uma mente dividida. A NVI traduz por mente aqui, a ARA traduz por, atualizada traduz por ânimo dividido, o ânimo dobre, né? Mas a ideia é literalmente essa, uma pessoa com duas vontades, duas almas, dois desejos, duas mentes. Eu quero, mas eu não quero. Essa pessoa é instável em tudo que faz, porque ela não sabe o que realmente quer. Ela não sabe por onde ela está andando. É normalmente aquele tipo de pessoa que pergunta assim, será que eu fazer tal coisa é errado? E se eu fizer aquilo lá, será que é errado? Sabe por quê? A ideia de Tiago é, quem tem a sabedoria de Deus, ele anda naquilo que Deus quer. Mas é claro, essa pessoa não vai ser perfeita. E são provações em cima de provações. E é por isso que nós precisamos constantemente pedir sabedoria a Deus. Buscar a sabedoria de Deus. Porque são várias provações. Variadas provações. E nós precisamos constantemente, o tempo todo, da sabedoria de Deus para viver aquilo que Ele quer. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. E vem o versículo de 9 a 11. Quando a gente olha para esse versículo, parece meio... O que ele está fazendo aí, esses versículos? Porque ele começa a falar sobre o homem de condição humilde e o rico, o pobre e o rico. Mas é exatamente isso que Tiago quer mostrar para nós. Tiago quer mostrar para nós, nos dar exemplos de como andar na sabedoria de Deus. Como andar na sabedoria de Deus. Então ele começa, o irmão, porém de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E aqui o contexto é o seguinte:
as pessoas iam se convertendo. Aquelas pessoas salvas. E tinham pessoas pobres, tinham pessoas ricas. Ok? É o contexto social. Há isso. A pobreza, a riqueza. E à medida que essas pessoas iam se convertendo, na caminhada, na dispersão, a ideia de quando eles foram dispersos lá de Jerusalém, essas pessoas que eram pobres, normalmente continuavam pobres ou ficavam até mais pobres ainda. E os ricos também iam perdendo dinheiro, iam perdendo riqueza. Por quê? Ninguém queria ter comunhão é nosso, não é de Jesus Cristo, mas ninguém queria ter sociedade com esse tipo de pessoa, relacionamento com o crente. Ninguém queria ter. Então, os ricos iam perdendo privilégios. Com isso, iam perdendo dinheiro. Então, Tiago está querendo mostrar assim pra gente. Tá vendo vocês que estão vivendo isso? Vocês que são pobres, que têm condição humilde. Lembrem-se, não é quando vocês encherem um bolso de dinheiro que vocês devem se alegrar. Vocês devem se orgulhar naquilo que vocês já têm em Cristo. Na sua dignidade em Cristo. Então, Tiago está mostrando para a gente como, para eles e para a gente, como que eles deveriam olhar nessa provação em relação ao dinheiro com os olhos do Senhor. Tiago está falando então, vocês precisam se orgulhar, se gloriar naquilo que vocês já têm em Cristo. Não é o dinheiro. A mesma coisa o rico. Por quê? Porque a riqueza vai passar. É isso que ele continua falando. Porque o sol e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tiago não está avisando aqui a pessoa rico, mas ele está querendo dizer a riqueza. Ele está querendo falar da riqueza. Então, a riqueza passará. E esse status de rico social, isso também passará com a riqueza. O que tem que ficar? O que tem que permanecer? A dignidade que a pessoa tem em Cristo. Então Tiago está mostrando para a gente que tanto o pobre como o rico, ele precisa se apegar àquilo que é firme, não àquilo que é passageiro, aquilo que tem valor eterno, não aquilo que ficará na terra, que se acabará com essa terra. Nós precisamos disso, meus irmãos. Nós precisamos nos apoiar, ficar firmes, perseverar em Cristo, não naquilo que a gente tem. E ele termina esses versículos voltando à ideia da provação, da perseverança, falando: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado. Essa palavra te faz lembrar o quê? Que passagem da Bíblia? Salmos. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ok, Salmo. Tem também o Sermão do Monte, as bem-aventuranças de Jesus Cristo. Então, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Bem-aventurado, feliz é o homem que continua, que persevera, que mantém fixos os olhos em Deus e naquilo que ele está, para qual está caminhando, o alvo dele. Feliz é esse homem, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. E aqui a tradução poderia ser muito bem, porque depois de aprovado, receberá a coroa que é vida. Ele está falando da vida eterna,
que Deus prometeu aos que o amam. Tiago está querendo mostrar para a gente que a provação e esses momentos de dificuldades são passageiros e ficarão aqui. Nós temos a esperança da vida eterna. Nós temos aquilo que só os que o amam possuem: vida eterna. Vida eterna. E essa vida eterna não é só para lá, para o futuro, para quando a gente estiver na eternidade, depois da volta de Cristo. A vida eterna é para a gente vivenciar já agora, na esperança de que ela um dia chegará. Eu quero trazer algumas conclusões para a gente. Primeiro, a oração não é somente uma disciplina espiritual base da fé. Que às vezes a gente pega a oração e tenta falar assim, não, você precisa orar. E às vezes se torna tão banal na linguagem do crente. Ore. Nós temos que lembrar que ela é um instrumento de Deus para conseguirmos as bênçãos capacitadoras dele para nós. Aqui em Tiago nós vimos que Deus institui a oração, o pedido, a conversa com ele, como meio para conseguir a sabedoria dele. A sabedoria de Deus. Interessante que nesse momento eu lembro de Jesus. Em seu momento de maior aflição. O que Jesus faz? Qual foi o seu momento de maior aflição? Na cruz, ok? E no momento que antecede a cruz, na pré-crucificação, ele está no Getsemane. Ele está fazendo o quê? Orando. Se preparando para aquilo que seria a sua maior prova. Ele ora. Ele sabia a vontade do Pai. Ele sabia que a vontade é perfeita do Pai. Mas ainda assim, ele ora. A oração não é um mero ritual para nós. A oração é instituída por Deus como meio para recebermos poder para agir da forma que Deus quer. Capacidade para agir da forma que Deus quer. Não negligencie sua vida de oração, meu irmão, minha irmã. Não negligencie isso. Ore constantemente. Faça da sua vida uma vida de oração. Segunda conclusão. Os teus planos, os nossos planos, mostram qual será a nossa ação. Ok? Se nós planejamos algo, isso vai mostrar a como agiremos. Já está meio que pré-estabelecido a forma que agiremos, quando nós temos planos de fazer algo. Mas é o imponderável que vai revelar o nosso caráter. São situações, acontecimentos inesperados que vão revelar o nosso caráter. Meus irmãos, eu lembro de Jó aqui. Aquela conversa entre Satanás e Deus é como se Satanás dissesse que Jó só era íntegro, Jó só era justo porque ele, de certa forma, recebia bênçãos de Deus, como bens, abundância naquilo que ele tinha, muitos filhos, muitos bens materiais, gados, ele tinha muita coisa. Então é como se Satanás estivesse falando exatamente isso para Deus. Tá vendo aquele teu servo só é justo porque ele recebe essas coisas. Só que quando o sofrimento assolou a vida de Jó, Jó adora. Jó não imputa erro a Deus, não imputa a Deus o motivo dele estar naquele jeito. Jó não peca. Jó revelou no inesperado que seu coração era do Senhor. Que seu coração era do Senhor. A penúltima conclusão
é sobre a palavra Macários, bem-aventurado. E o sermão que Jesus proferiu, o Sermão do Monte, as palavras de Jesus. Jesus queria falar sobre bem-aventurança, mas a bem-aventurança de Jesus, como a gente já viu hoje, tem dois aspectos: aspectos presentes e aspectos futuros. Quando Jesus fala, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, não é porque chorar é algo bom. Não é isso. É porque apesar do choro, tem um consolo. É por isso que ele fala, bem-aventurado. E o consolo é tanto na esperança, como no agora. Então, quando Tiago fala, bem-aventurado, o que persevera na provação, porque ele receberá a coroa, que é a vida eterna. Tiago está querendo seguir os mesmos caminhos de Jesus, no sentido de que essa coroa, essa vida, é para agora e é para depois. Meus irmãos, não deixemos morrer o desejo pela eternidade que há em nós por meio de Cristo Jesus. Não deixemos morrer isso. Não deixe apagar esse desejo. Deseje ardentemente a eternidade com Cristo, mas vivendo agora, no agora, perseverando. E por último, muitas vezes nós vamos nos encontrar em situações que não entenderemos o porquê de Deus nos permitir viver isso. Muitas vezes. Mas tudo bem. Sabe por que está tudo bem? Porque não somos chamados, não somos salvos para entender. O que eu estou querendo dizer é que a nossa salvação não é para saber todos os porquês das coisas que aparecem na nossa vida. A nossa salvação é para confiarmos. Somos chamados e salvos para sermos fiéis, mesmo sem entender. Eu sei que é difícil isso, porque queremos ter controle sobre a situação. E para nós e nossa sociedade, controlar é sinônimo de conhecer aquilo que está se passando, que está acontecendo. Eu perco meu controle quando eu já não sei o que está acontecendo. Não estou mais entendendo. Mas isso é um problema desde o Éden. Essa questão de querer entender tudo, de saber tudo, de conhecer tudo, de ter o controle sobre tudo e ter o controle sobre o entendimento. Deus disse para não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não relata o porquê ele proibiu. Ele só relata a razão baseada na consequência. Porque se vocês comerem, vocês morrerão. Certamente morrerão. Essa foi a palavra de Deus para eles. Mas ele não diz o porquê daquela fruta da morte para eles. Da morte para eles. A mulher, então, foi tentada, assim como o homem, de certa forma, foi tentada pela estética da fruta. Lembra que quando fala lá em Gênesis, ela era linda. Mas não só isso. Ela ainda foi tentada porque queria entendimento da situação. E não foi isso que foi oferecido por Satanás? Não é assim não. Deus não quer que você seja como Ele, conhecedor do bem e do mal, entendedor de tudo, entendimento total de todas as coisas, pertence a Deus, que tem os seus decretos, que decreta tudo, pertence a Deus.
E é resultado da soberania dele. É com ele isso. Isso foi oferecido, então, à mulher e ao homem no Éden. Algo que só pertence a Deus. Resumindo, não queiramos ser entendedores de tudo. Não busque isso como fim último da sua vida. Entender todas as coisas. Conhecer tudo o que está se passando com você. Não queira a soberania que só pertence a Deus. Ao contrário, exerça sua confiança, mesmo sem entendimento. Mais uma vez, Jó nos exemplifica isso. Lembra que Tiago tem Provérbios e Jó como livros inspiradores do Antigo Testamento, que ele tem aquilo em mente para escrever sobre a sabedoria aqui. E Jó, tentando entender a razão da sua provação, do porquê aquilo tinha acontecido com ele, ele conversa com a sua esposa. Ele acha a razão na sua esposa? Não. Ele conversa com os amigos. Ele acha a razão com os amigos? E quando Deus vai conversar com ele, o que Deus faz? Deus não quer mostrar para ele o porquê. Deus o chama para observar e olhar para o próprio Deus e o que ele fez. Olhar para Deus e os seus feitos, a sua criação. E diante disso, diante da contemplação daquilo de quem Deus é, daquilo que Deus fez, de toda a soberania de Deus, Jó chegar à conclusão: olhando quem tu és e todos os seus feitos, posso não entender o porquê das situações da minha vida, mas uma coisa eu sei: não há outro Deus além do nosso Deus Todo-Poderoso. Seus conselhos são inescrutáveis, como diz Romanos, e a sabedoria pertence a Ele. Ele é a fonte de toda a capacidade para vivermos em justiça. Confiemos. Quando as situações difíceis nos encontrarem no caminho e parecer que o nosso chão está caindo, nós devemos olhar para Deus, contemplar Deus e os seus feitos e perceber que o chão já não existia mesmo. Não existia chão para andarmos. Nós estamos sendo segurados por Ele. Nós passamos pela provação, nos lembrando que não fomos salvos para entender tudo. Fomos salvos para confiar sempre e perseverarmos em fidelidade. Meus irmãos, então a perseverança é quando nós conseguimos viver a provação com a perspectiva de Deus. É quando nós conseguimos enxergar Deus agindo, mesmo em meio ao sofrimento e à dor. E nós fomos chamados para isso, para perseverar. Deus não quer que a gente caia. Deus quer que a gente persevere. E é por isso que Ele nos permite situações difíceis. Há uma coroa nos esperando. E ela é a vida eterna. Amém?